Aê. Boa noite a todos. Nós vamos começar mais uma live beneficente da Bodymetrics. Nós vamos receber hoje aqui o nutricionista Hugo Comparoto. Ele vai falar sobre o tema como fidelizar e cativar o seu cliente, paciente. Esse é o tema de hoje. Eu vou fixar aqui nos comentários já o tema e logo já vamos colocar o Hugo para dentro da live. Vamos lá. Fixado. Vamos já trazer nosso convidado. Não vamos perder tempo hoje aqui. O pessoal está chegando. Boa noite, André, Camila. E aí, E parceiro? aí, velho, beleza? Tudo bom, cara? Tudo ótimo, tudo tranquilo, graças a Deus. Então tá bom. Que satisfação tê-lo aqui em nossa live. Primeiramente, né? Quero agradecer você ter aceitado o nosso convite em participar desse projeto bacana que a gente desenvolveu, que são as lives solidárias, né? Todas as nossas lives, elas têm um propósito, né? A gente traz um profissional aí de peso, de renome, para poder acrescentar, trazer conteúdo para o nosso público, né? E em prol, a gente espera que a gente consiga tocar os corações de todos, para que eles também, de forma solidária, colaborem com a instituição que a gente está apontando, que hoje é o Lar Otoniel de Camargo, que é um asilo. Pode se apresentar, Hugão, para toda a nossa turma aqui. Esse asilo é em Araraquara mesmo? Araraquara. Tá. Bom, te agradecer pelo convite, cara. Sempre que tiver a oportunidade, a possibilidade, pode contar comigo, ainda mais quando nós tivermos esses fins de solidariedade, caridade. Eu acho que isso faz parte da nossa obrigação como profissional, ainda mais eu que estudei em escola pública, então eu acho que isso é um dever meu retribuir de alguma forma, não só para a população, mas principalmente retribuir com o meu trabalho em ajudar quem precisa. Meu Show nome de é bola. Hugo, então, como o Carlinhos falou, eu sou nutricionista, eu me formei aqui em Ribeirão Preto, trabalho em Ribeirão Preto já quase 10 anos. Atualmente estou atendendo somente aqui em Ribeirão, mas a partir do dia 15 de junho eu vou voltar a atender em Araraquara. Então eu Ah, que conheço o legal. Carlinhos já, sei lá quantos anos a gente se conhece, uns 20 anos provavelmente. E aí eu atendia primeiramente Araraquara, agora eu estou retornando, já que a minha esposa Larissa atende 3 dias da semana. Aí eu falei, vamos um dia retornar a Araraquara. Show de bola. Também sou professor, palestrante, dou aula em algumas pós-graduações, sou consultor de marcas de suplemento e empresas que buscam aí aprimorar os produtos dela, principalmente direcionando para o público que busca alimentos saudáveis. E é isso. Vamos trabalhar o nosso tema aqui, já que é um tema muito legal e acho que vai contribuir para muita gente, contribuir para quem está aí na live e vai ser uma honra, pessoal, todo mundo, nós estarmos juntos fazendo um bate-papo aqui, para não Com ficar só certeza. a minha experiência, a experiência do Carlinhos. Então vamos juntos Eu acho que trabalhar esse tema que acho que é um não tema agrega bastante outro. abrangente, né? É um tema que a gente pode, acho que você vai poder levar o pessoal com algumas orientações, dicas, não só para o cenário atual, né, de pandemia, porque provavelmente você deve ter criado estratégias, né, com a sua experiência, se reinventado nesse período, mas também a gente pode trabalhar, né, agora já focado na retomada, né, o que era antes então acho que são dois cenários, é um cenário de transição, né, então cabe um pouco de cada momento, né, então cabe falar das estratégias do agora e do em breve, que é logo ali, que é a que você com certeza tem mais experiência, né? Que é a normalidade, né? Se é que agora o normal existe, né? Qual é o normal, a gente não sabe mais, né? E eu acho que tem estratégias ou tem filosofias de trabalho, cara, que eu acho que elas não dependem do momento que a gente está vivendo. Eu acho que elas fazem parte já de pessoas que são bem-sucedidas, né?
E isso acho que é adaptável, obviamente, ao momento que a gente está vivendo, mas que não deixa, não fica antiga nunca, né? Que é algo de você entregar um trabalho que vai além da expectativa do seu cliente, do seu paciente, ou ao menos chegar próximo a isso, né? E aí a gente vamos discorrendo aí o que a gente tem usado, o que a gente acha como interessante. Vamos lá, assim, pontua para a gente abrir assim, então, como que você, uma dica assim que seja muito valiosa para abrir assim esse bate-papo, como algo que você não abre mão, que é uma conduta que você tem e que faz toda a diferença aí no seu profissional. Cara, eu acho que esses dias eu fiz, acho que foram 3 bate-papos com estudantes de nutrição, pessoal de Araçatuba, pessoal de Franca, e depois até fiz uma live com um amigo meu. E o tema era justamente o que fazer depois de formado. E aí isso me levou a 10 anos atrás pensar no que eu fazia, o que eu priorizava como necessidade ou como até mesmo um diferencial do meu trabalho. E eu acho que um dos diferenciais que eu sempre prezei por isso é o acolhimento do paciente. É em atender a pessoa como se ela fosse a única pessoa que eu fosse atender naquele dia. E deixar o meu paciente, deixar o meu cliente o tempo todo à vontade, não só para me contar coisas, mas também para eu entender que eu estou realmente conseguindo entregar o que ele veio buscar aqui no consultório. Né? Então, acho que o grande diferencial, assim, não só para cativar, mas para fidelizar, é eu entregar um conhecimento e um atendimento no qual eu estaria satisfeito em estar recebendo. Então, estar o tempo todo me colocando no lugar da outra pessoa, em ouvir o que ela está falando, e principalmente, às vezes, durante a consulta, perguntar, olha, você entendeu? É isso mesmo que você veio buscar aqui? Você tem mais alguma dúvida? O que eu falei ficou bem esclarecido ou não ficou? Se não ficou, vou explicar de novo. Porque, principalmente na minha profissão, muitas vezes, e desde que eu me formei, eu escuto discursos assim: ah, eu já fui em vários nutricionistas, você é o quinto, sexto nutricionista que eu venho. Ou, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui, porque comer direito eu sei, mas eu queria, sei lá, vim aqui para ver o que você vai me falar. Né? E aí eu ficava e fico ainda pensando sobre isso. Falou, poxa, por que será que a minha profissão ainda não consegue entregar o que a pessoa busca? Será que Mas o você sabe que problema... esse bate-papo é interessante, porque eu acho que isso vai ser uma coisa que vai valer para várias áreas da saúde, assim, que a gente isso acontece, eu acho que isso que você está relatando também do lado de como obter o sucesso também vai se encaixar para várias áreas, para vários serviços e áreas da saúde, não é só para nutrição, né? Então, assim, você tratar o cliente, como você falou, como se ele fosse único, especial, escutar. Isso é legal dessa live, eu acho, que você vai estar falando da sua experiência de nutrição, mas que eu tenho dúvida nenhuma que vai servir para os médicos, para os personal trainers, para todos os outros profissionais. É uma live que é bem legal, porque fala de mercado, na verdade, né? Cara, se a gente for avaliar o mercado por todas as classes sociais, hoje em dia as pessoas estão muito carentes de um atendimento no qual não seja um protocolo, não seja algo robotizado, né? Que realmente tenha outro ser humano ali atendendo. Que não fica assim, eu sou o profissional de saúde aqui e o paciente aqui. Acho que isso é algo que também me ajudou muito a alavancar a minha carreira em estar o tempo todo me aproximando do paciente como se ele fosse alguém que eu já conhecesse há muito tempo. Acho que isso é muito importante para a pessoa conseguir se sentir à vontade, principalmente acuado. Vamos pensar assim, um paciente que não veio aqui só buscar performance, um paciente que veio buscar emagrecimento. Cara, para um gordinho é muito difícil ele olhar para o nutricionista e falar, eu como mesmo. Ontem eu comi uma pizza inteira, comi uma caixa de bis, anteontem eu tive vontade de comer lanche, eu parei no McDonald's. É muito difícil o cara conseguir se abrir nesse sentido, porque já tem todos os pré-julgamentos. Você tá gordinho,
porque você não tem força de vontade, você passou no McDonald's porque você é o sem vergonha, não é isso. Né? Então, quanto mais eu conseguir me aproximar do paciente, principalmente deixar ele se sentindo à vontade aqui, sem fazer o que muitas vezes vários profissionais da área da saúde fazem, que é simplesmente escutar, diagnosticar e prescrever, que é algo que na medicina acontece muito. Ah, eu tenho mais um paciente ali, fora esse paciente eu tenho mais 30 me esperando, eu já estou atrasado. Então, o que eu tenho que fazer? Resolver o problema dessa pessoa. Será que é o problema da pessoa que ele vai resolver? Não, está resolvendo muito, às vezes, o O problema dele. é dele. É, Tá resolvendo que o é problema qual? dele. A conta da alta demanda, né? Infelizmente, isso acontece ainda hoje em dia. Mas a tendência é isso não acontecer tanto, porque a gente está entendendo que nós temos outras possibilidades e, principalmente, melhorar, deixar o trabalho mais eficiente se a gente se colocar no lugar do outro e promover, trabalhar de uma forma diferente. Tem algo, cara, que eu levo desde que eu fazia jiu-jitsu aí em Araraquara com o professor Chevette, que era algo que ele ensinava pra gente muito. E até às vezes a gente tomava umas. Ele tinha um cabinho de vassoura lá que ele dava na molecada, assim. Nossa, doía pra cacete. Era a maneira que naquela época ele educava a galera. Ou tinha o corredor. Era legal pra caramba. E aí ele falava assim: Ó, molecada, ó, o negócio aqui é o seguinte. Vocês nasceram com duas orelhas e uma boca para ouvir muito mais e falar muito menos. Então aqui vocês vão ouvir muito mais do que vocês vão ficar falando. E isso é algo que eu implemento no meu dia a dia o tempo todo. Porque imagina, cara, o paciente chegar aqui e eu me sentir super superior a ele e ficar falando de vias metabólicas, ficar falando de índice glicêmico, de não sei o que, dar uma aula para ele. Cara, é massa pra caramba. O paciente vai falar, nossa, esse cara manja demais. Aí ele saiu ali na porta depois de 1 hora da minha aula, falei, e aí, o que você aprendeu? Ah, eu aprendi que, sei lá, que o carboidrato estimula a produção da insulina. Que sentido faz isso? Nenhum. Então, falta um pouco disso. Nesse tema, como que a gente vai cativar, como que a gente vai fidelizar, é atendendo de uma forma que você seja realmente alguém que vai escutar o que a pessoa veio ali te falar. Olha, minha queixa é essa, está acontecendo isso por conta desses motivos, eu não estou conseguindo resolver esse tipo de problema. Então, um bom profissional que vai realmente cativar o paciente, ou o aluno, ou o cliente dele, é quem vai conseguir escutar, compreender e juntos caminharem para o objetivo que a pessoa estava buscando. Então, o bom profissional é aquele que vai direcionar. Vamos lá, para onde você quer ir, como a gente vai fazer isso. Né? Então, é aquele profissional que fica lado a lado, e não na frente ou lá superior, né? Porque isso acho que uma didática, né? Praticamente tem que ter uma didática, né? É algo que você vai ter, de acordo com o nível do paciente, né? O nível de entendimento, muitas vezes, né? Do assunto, porque hoje, né? Com acesso à informação, você deve se deparar cada vez mais com pacientes informados do que antigamente, ou que acham que são informados ao menos. Então, existe, acho que, uma troca, né? Um debate, né? E aí você vai ter que muitas vezes ouvir bastante e saber de uma forma bem didática, né, para não perder, né? Igual colocaram aí agora há pouco, se o nutricionista ele é muito incisivo, não sei qual foi a palavra, muitas vezes o paciente vai embora, né? Se não existe essa troca, né? sim. E cara, é muito difícil pro profissional também tentar segurar e não querer resolver todos os problemas que o paciente entrega ali na primeira consulta, por exemplo. Porque o paciente ele não vem com uma queixa ou com uma coisa que está inadequada, vem com várias coisas. Aí cabe ao profissional lidar com isso e principalmente focar ou direcionar para o que está mais necessário naquele momento. E isso, cara, para quem gosta de trabalhar com nutrição, é muito
peculiar e delicado, porque às vezes você tem a necessidade, por exemplo, você gosta tanto do assunto que você quer explicar para a pessoa minuciosamente, assim como você entende aquilo. E às vezes fazer isso, eu já fiz isso por várias e várias vezes, cara. Eu ficava explicando metabolismo para praticamente todos os meus pacientes. E aí eu entendi que esse não era um bom caminho. Então isso também faz parte da nossa profissão. A gente entender e avaliar o que está legal e o que não está, como que a gente pode aprimorar. Acho que essa é uma estratégia interessante também para começar a repensar em como fidelizar melhor os pacientes, principalmente nessa fase, né? Ah, como que eu estou entregando o trabalho? Será que eu Na estou verdade, o que você realmente... está querendo dizer é você adaptar o conhecimento que é essencial que você, como profissional, tenha a uma linguagem acessível ao paciente, de repente. Assim, algo que não precisa ser tão, como você falou, elaborado no nível da linguagem, mas também é indispensável você ter esse conhecimento para você fazer a manipulação do trabalho para levar o paciente para onde você quer, né? Porque as Sim, pessoas também não podem confundir, né? Os profissionais que estão, os novos que estão chegando, eles não podem confundir que, ok, falar mais fácil talvez é um caminho interessante, mas o cara não pode falar fácil porque ele não sabe o difícil, né? Entendeu? Ele tem que estudar, o cara tem que ser muito profundo no conhecimento e ter a habilidade de simplificar para o paciente, né? Acredito eu, né? é exatamente isso. É saber como vai falar, mas entender a hora que isso vai ser importante. Por exemplo, igual eu estava falando para você, às vezes eu ficava explicando o metabolismo de uma forma fácil, com uma linguagem sensível, mas para praticamente todos os pacientes. E isso às vezes não era necessário. Então, uma maneira de melhorar a fidelização dos pacientes é realmente entender a necessidade que seja mais pontual em cada encontro, em cada consulta que o profissional faz. Por isso, a necessidade de escutar mais. Por exemplo, igual você falou, hoje em dia as pessoas elas chegam aqui no consultório com uma bagagem de conhecimento muito grande. Então, tem paciente que chega aqui com um discurso assim, cara, eu já fiz low carb, eu já fiz cetogênico, eu já fiz jejum intermitente, agora eu estou fazendo uma dieta na qual eu tirei os industrializados, não sei o que e tal, com discursos que você vê que ele tem bastante conhecimento, mas é um conhecimento super superficial das coisas e que ao olhar para o paciente você entende que não está dando certo. Porque se realmente estivesse dando certo, ele estaria com uma composição corporal mais interessante do que ele vem apresentando. E aí cabe ao profissional falar, cara, que massa tudo isso, vamos tentar só ir um pouco mais a fundo do seu conhecimento e principalmente criar estratégias para que você consiga realmente executar. Porque tem muito paciente que vem com muito conhecimento, mas que não consegue colocar esse conhecimento em prática por muito tempo. Então, eu sei o que é uma dieta low carb, eu sei o que é uma dieta, um jejum intermitente. Faz por 1, 2 semanas. E aí fica um período inteiro sem conseguir fazer. Que é muito o que acontece no consultório e provavelmente acontecia na época que você tinha academia. Aquele paciente 880. Pega 2 meses, o cara seca, emagrece 20 quilos. Beleza. Aí depois o ano você encontra ele às vezes na rua, ele sumiu da academia, você encontra na rua, de novo recuperou os 20 mais 10 que achou, né? É. Então, Por isso que eu às acho que vezes... um pouco o primeiro momento, o primeiro acho que trabalho que você tem que fazer com o paciente é o trabalho mental mesmo, né, muitas vezes, né? É mudar esse mindset do cara, às vezes, e que o cara não sabe muito bem. É o que você falou, às vezes o cara conhece um pouco, mas não sabe muito o porquê, como modular isso, na verdade, né? Qual o melhor momento para tal estratégia, ou por quanto tempo, que hora que muda, que hora não muda, não consegue entender, porque daí não entende todo esse processo que está por trás, né? Porque às vezes, cara, como profissional de saúde, a gente fica se cobrando muito para entregar um resultado. Ah, eu sou nutricionista e se eu sou especialista em emagrecimento, eu tenho que emagrecer todo mundo e quanto mais as pessoas emagrecem comigo, mais resultado eu tenho.
E não é muito bem isso. Eu acho que o nutricionista que trabalha com emagrecimento, a preocupação dele é sim entregar resultado, mas um resultado que seja duradouro, né? E é isso a maior dificuldade para nós quando a gente está falando de obesidade ou de emagrecimento. De conseguir manter um emagrecimento ou fazer com que as pessoas realmente consigam se manter em bons hábitos de vida. Não só na atividade física, assim como o alimentar. Então, isso inclui naquilo que a gente estava também conversando anteriormente, de não só seguir protocolos e realmente você conseguir identificar a necessidade do seu paciente e individualizar a sua estratégia. Porque imagine nesse modelo que a gente estava, nesse exemplo que a gente estava conversando, a pessoa já tentou fazer todas as dietas, já tentou fazer aeróbio em jejum, já conseguiu. E aí tem aquele caso, tipo, do atleta, né? Ah, cara, 10 anos atrás eu era praticamente um atleta. Era trincado pra caramba, não sei o quê. Aí hoje tá com uma super circunferência abdominal, pesadão. Aí você fala, poxa, aquela época era uma época, hoje é outra época. A gente vai ter que criar estratégias para o hoje. E o que a gente pode pensar para o hoje? E aí sim cabe a nós individualizarmos a nossa estratégia, que é, às vezes, infelizmente, vou falar pela nutrição porque é o que eu mais vivo, tem muitos nutricionistas que não entendem isso, que a melhor estratégia de dieta é aquela que realmente a pessoa vai conseguir fazer e manter por muito tempo. Então eu falo, a melhor dieta é aquela que a pessoa consegue fazer e sustentar. E aí, infelizmente, principalmente no Instagram, eu vejo lá, perfil de nutricionista. Ah, eu sou nutricionista especialista em low carb. Eu sou nutricionista paleo. Eu sou nutricionista jejum. Eu sou nutricionista cetogênico. Falou, cara, peraí, você é um nutricionista de uma estratégia só? Então você não consegue, às vezes, avaliar um triatleta e falar, cara, você vai comer carbo pra caramba, porque a sua fonte energética é essa. Então, se você é um nutricionista low carb, você O cara não não pode ir lá. consegue atender um paciente desse jeito. Então, a ideia é realmente a gente entregar algo individualizado. Acho que essa é uma maneira bem interessante da pessoa sair do Aliás, consultório. isso que você está falando é um dos princípios básicos, né, da individualidade biológica, né? Sim, Então não tem como você ter uma dieta única para esse cara, uma estratégia única, porque às vezes aquela estratégia não funciona bem para determinado paciente, porque ele tem toda a individualidade dele, né? E pode funcionar muito bem para outra pessoa. Por isso não pode ser um profissional de uma estratégia única, com certeza. É bem interessante isso. E isso talvez é um erro até, né, que o próprio mercado vem colocando assim, porque porque assim, quando você me fala, isso que o profissional se coloca dessa forma, é a forma que o mercado vem se comportando. Então assim, passa a ser algo que vai virar uma tendência das pessoas incidirem e irem para esse caminho, porque você começa a ter o pessoal que nada se cria, tudo se copia, né? Então o sim. cara, em vez de ele entender o que está acontecendo, o cara não, ele vai se espelhar, porque muitas vezes de forma equivocada, né? Porque penso eu que se isso tem hoje, né, o vínculo tão forte da rede social, muitas vezes o cara, porque o cara tem um monte de seguidores, etc., o cara acha que aquilo é bom. E, na verdade, não é, né? Então, é algo que é falho às vezes. Mas aí a gente pode ter tanto um problema pro profissional novo que vem chegando, acho que tem a ver com o tema de hoje, mas também uma coisa que é legal a gente falar, que talvez dê para a gente escapar um pouco pela tangente, um problema para o paciente, que ele é o leigo do assunto, né? Então, como que ele sabe eleger? Então, eu vou do cara da cetogênica ou do low carb, por que que ele tomou essa decisão? Ele não tem essa capacidade de nem de saber o que é, às vezes. E aí é muito pior, né? E aí acho que uma coisa para a gente falar, depois você dá umas dicas de como auxiliar o paciente a eleger os profissionais que estão no mercado, que são inúmeros, né? E de todas as variadas especialidades, né? E isso é muito delicado, cara, não só para minha área, como para a sua e para a área da saúde em geral, porque aí parece que quem não está fazendo isso está errado ou já está ultrapassado.
É como se fosse, vamos falar de avaliação corporal. Quem não tem uma bioimpedância, então é um mau profissional. E, cara, o nutricionista, ele tem as ferramentas para avaliar a composição corporal, mas Mal profissional ele não é, ele é meia boca, porque se ele fosse bom, ele tinha o Body Metrics, né? Ele não é mal, ele é não. médio, ele é médio, ele é médio. Isso, e é exatamente isso, cara. Porque hoje em dia se criou muito isso. Ah, vou só me consultar com tal pessoa se ela tiver bioimpedância. Mas espera aí, será que o que a pessoa pode te entregar uma boa avaliação por bioimpedância ou o que ela mais seria interessante ela te entregar é uma estratégia de dieta e tudo mais e ela ter um protocolo na qual ela acredita que seja muito mais interessante. Por exemplo, quando há 3, 4 anos atrás, quando você me apresentou o Body Metrics, mano, é muito mais massa você ver uma imagem das diversas camadas do músculo, da gordura e tudo mais, do que você simplesmente sair do consultório com uma folhinha falando, você tem 12% de gordura. Daqui a pouco você veio, você tava com 11. Fala, cara, só perdi O um. que você faz com essa informação, na verdade? Na Entendeu? verdade, o grande... Agora tem que puxar um pouco a sardinha, né? Entrou no tema De boa. inesperadamente. Assim, o grande problema de trabalhar com relatório de percentual de gordura que o Body Metrics também entrega, né? Ele não entrega só espessura de músculo, de camada de gordura, mas é a limitação justamente dessa informação. Você não faz muita coisa com isso, nem o paciente, nem o profissional. E o que diferencia o Body Metrics no mercado é justamente isso, a gente poder visualizar a avaliação morfológica, né, estrutural. Então, a gente consegue monitorar de forma muito precisa hipertrofia muscular, qualidade muscular, porque a gente vê melhoria de densidade, né, perda de gordura intramuscular e a capa de gordura de forma segmentada. Então, aí você, profissional, faz o que com essa informação? Você leva o seu paciente para onde você quer, porque você sabe exatamente o que está acontecendo e ainda de forma segmentada, né? Então, direciona muito a alimentação e o treino também, né? E com uma Mas fechando riqueza. o que você falou, não é isso que vai fazer o profissional prescrever melhor. Não, auxilia na prescrição, mas se o profissional não tiver esse embasamento junto ao paciente, não é isso que vai mudar a vida dele, né? Sim, e eu toquei nesse assunto por conta do que a gente estava falando, de dar conhecimento para que as pessoas consigam discernir ou terem capacidade para avaliar em quais profissionais que elas vão. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai acreditar e principalmente confiar em algum profissional é essa questão da similaridade de pensamentos, né? Hoje em dia, com redes sociais, você lê ali uns 4, 5 textos do que a pessoa fala, como ela pensa, como ela aborda aquele assunto, já dá mais ou menos para você ter uma noção se as ideias que ela está falando faz sentido para você e batem com o que você acredita. E uma maneira de selecionar isso também é exatamente o que a gente estava conversando. O profissional ele tem que mostrar que ele tem capacidade para avaliar cada indivíduo de uma maneira muito individualizada e se aproximando do paciente para identificar o que realmente precisa ser feito. Se o profissional o tempo todo coloca lá nas informações dele, eu acredito que jejum intermitente é ótimo para todo mundo deveria fazer. A low carb, eu sou o cara da low carb, todo mundo deveria comer pouco carboidrato engorda e não sei o quê. Conhecimentos desse jeito, eu acho que já mostra que o profissional ele não tem uma caixinha de ferramenta na qual ele vai individualizar cada ferramenta mediante a sua necessidade. Ele vai fazer com você o que ele faz com todo mundo. É como se eu fosse, sei lá, num neurologista com dor de cabeça e ele falasse assim, ó, todo mundo que chega aqui com dor de cabeça toma esse remédio. Nessa quantidade, nessa dosagem. Mas espera aí, por que você está com dor de cabeça? Quantas horas você dorme por dia? Desde quando começou? Então, tem muitas peculiaridades que são necessárias de serem investigadas, que aí
realmente fazem a diferença na escolha do profissional. É igual, por exemplo, o profissional, igual a gente está falando, a bioimpedância ela ganhou grande relevância e é vista como uma coisa necessária para todos os profissionais nutricionistas, por exemplo, porque por muito tempo isso ficou batido por profissionais. Cara, você tem que diminuir seu percentual de gordura. Na próxima consulta você tem que estar tanto. Ah, não tem como te prescrever uma dieta sem antes saber o seu percentual. Cara, peraí. Isso vai ser para todo mundo? Desde um cara que chega lá sem rotina nenhuma de atividade física ou de comida, até um cara que já chega com um nível próximo a um atleta. Vai ser a mesma coisa. Eu preciso ter essa ferramenta para depois eu individualizar. Então imagina, sei lá, se a gente for morar num lugar que tem desnutrição. Então eu não vou conseguir trabalhar lá, porque hoje em dia eu não tenho tal ferramenta para isso. Então, uma maneira da gente conseguir buscar um profissional que a gente vai realmente acreditar nele e principalmente confiar é saber se o que ele está falando ou o que ele está escrevendo lá tem proximidade com o que a gente acredita e faz sentido, né? Porque não adianta É, também. um pouco disso tem, eu acho assim, tem que ter um certo cuidado com isso que você está falando. Eu acho que essa pesquisa tem que ser um pouco mais a fundo, né, desse paciente, porque o que, que eu falo, a questão de ser um pouco mais aprofundada, na minha opinião, né? E buscar também, né, onde esse cara estudou, o que, que ele tem de especialização, porque muito deixar só na questão da identificação do discurso do que a pessoa fala, com que ele se identifica, nesse momento que ele está vulnerável, é muito fácil você pegar uma presa fácil assim. E o que mais tem hoje no mercado, principalmente nas redes sociais, são esses charlatões aí, que vendem essa ideia do imediatismo, do fácil, do não sei o quê, e que muitas vezes não é real. E aí, o vulnerável que está do outro lado, sem conhecimento, ele vai muitas vezes se engraçar com esse discurso. Isso pode ser perigoso também. Então, assim, vai um pouco mais a fundo, não é só também se identificar com aquelas palavras, porque aquelas palavras podem ser interessantes para você naquele momento que é o que você quer ouvir, né? Então, assim, tem que tomar cuidado. Foi excelente o seu complemento, cara. É que às vezes eu fui na ponta do iceberg, é muito maior do que isso, né? Então, sim, você tem total razão. Avaliar onde essa pessoa estudou, perguntar para outras pessoas que já se consultaram com ela, não buscar esse imediatismo, né? Porque se fosse tão fácil assim, não precisaria de tantos profissionais e tanta especialidade. Qualquer pessoa poderia fazer isso, né? Então, foi perfeito a sua colocação. Tem um ditado, eu não sei se é nem um ditado, né, mas eu escuto muito, né? Se é muito fácil, desconfia. Então, assim, não tem nada que é tão bom que é tão fácil. Então, assim, e na vida, eu acho, né? Então, assim, Para não tudo, né? adianta. Se você acha que tá muito fácil aquela história, que é muito boa e tá muito na mão, alguma coisa pode estar errada, né? Então, tem que ter mais critério. E Ainda mais pensando no que a gente estava conversando, tem muita gente que tem muito profissional que quem cuida das redes sociais dele não é nem ele, né? São hoje acho que é a grande pessoas maioria. Eu acho que assim, especialistas em marketing que vão entregar o que a pessoa que segue ele quer consumir, né? E aí tem vários parâmetros para fazer essa análise do que o meu seguidor ele busca e como que eu vou entregar para ele da maneira que ele quer, né? sim. Então, essa maneira de avaliar realmente aonde a pessoa estudou, isso acontece muito na medicina, cara. É, os profissionais, alguns profissionais, eles estão se capacitando ou se especializando muito pouco naquilo que às vezes eles vendem, né? Eles não fazem residência, fazem um curso de aprimoramento ou cursos que às vezes eles nem têm a possibilidade de ter aquele título que eles estão falando que eles têm, mas já coloca lá o título como se fosse algo que realmente é vendável na rede social e na internet, né?
Mas pensando, voltando lá na questão do fidelizar e como cativar, tem uma coisa aqui que eu estava pensando que a gente esqueceu de falar e que é algo que eu via na época que você tinha academia e tudo mais, que você fazia bastante, né, cara? Que a primeira coisa é identificar quem quer ser o público, quem quer ser o nicho, para quem você está vendendo o seu produto ou para quem que você quer realmente direcionar o seu atendimento. Que Isso essa... é essencial. Isso é É, essencial. Porque se você não tem posicionamento de mercado, você não sabe com quem você se comunica, né? Então, é o primeiro passo. Da mesma forma que você não escolhe um nutricionista especialista em low carb, porque não existe isso, você, profissional, também não vai atender todas as classes sociais, todos os pacientes do mundo, né? Então, você tem que realmente bem, esse é um bom conselho. A pessoa é, saber o que ela quer, como se posicionar, né? com o que que ela se E identifica, o que que ela tem mais similaridade, onde que ela se sente mais confortável em trabalhar e principalmente o que ela está buscando, né? Qual é a maneira que ela quer ver o resultado do trabalho dela, né? Por exemplo, a academia, ela tinha horários, os professores, você já fazia uma seleção desde a hora que a pessoa chegava lá na porta, né? sim, E uma coisa que era muito legal que vocês faziam também era grupos de corrida. Então, por exemplo, eu ia lá e falava, vou treinar lá na academia do Carlinhos. Beleza. Quantas vezes você quer vir aqui? Olha, eu vou vir 2 vezes na semana. Tá bom. Olha, além de 2 vezes na semana, a gente tem um grupo de corrida aos finais de semana. Você não vai pagar nada mais por isso. Você vai participar do meu grupo de corrida. Fala, pô, cara, que legal isso. Vou vir treinar aqui 8 vezes no mês, pagando X, e além disso, eu vou ter a possibilidade de vir no grupo de corrida, algo assim. Nossa, que legal. É igual, hoje em dia eu faço algo próximo. Eu já fiz isso no consultório, quando eu trabalhava em Araraquara, na clínica do lado da academia, na Gastrolite. Lá eu era o nutricionista da clínica, e aí na época a gente trabalhava bastante com paciente obeso, já que era com o César e com o Ronaldo que a gente trabalhava, e aí a gente fez o nosso grupinho de caminhada corrida lá. Então, uma vez por semana, os pacientes, todos os pacientes da clínica eram convidados a ir fazer parte do grupinho, onde a gente tinha um bate-papo de 20, 30 minutos sobre a nutrição, algum tema que alguém colocava, o que a gente colocava, e depois a gente saía para caminhar. Então, era uma forma de motivar, estimular o paciente que estava em acompanhamento comigo e de entregar algo muito além do que ele foi lá buscar. Ele foi buscar e, uma... e aí vem a palavra-chave de tudo isso, né? Que é fidelizar, né? Sim, Porque, bati aqui, porque isso, trazer essa experiência, né? A mais, que é uma experiência, né? Que muitas vezes para um cara que, esse obeso, ele foi sedentário a vida inteira, ele não tem relação nenhuma, às vezes, com atividade física. E muitas vezes ele ter isso próximo do profissional que está cuidando já dele, facilita ele dar esse primeiro passo. E nesse grupo, né, quando a coisa envolve grupo, cria-se uma experiência de relacionamento, uma experiência de vínculo afetivo, e tudo isso ajuda a fidelizar, porque a pessoa às vezes se prende muito mais a isso, o emocional dela, que faz com que ela continue fazendo o trabalho, do que muitas vezes ele ficar só preso ao que você falou, né? É uma prescrição, tal papel, boa sorte. Então, assim, é muito legal. é. Hoje existe alguma estratégia, vocês trabalham assim, você utiliza de alguma estratégia nesse sentido, que vai além do consultório, ou hoje vocês não fazem em Ribeirão algo nesse sentido? Cara, a gente faz e a gente começou a fazer ainda mais no período da quarentena, né? Quando começou, fechou tudo, vão ficar em casa, ninguém sai e tudo mais. Aí eu comecei a pensar, falei, olha, hoje 90% do meu trabalho é estar aqui na clínica atendendo pacientes. Fechou tudo, eu não ia estar aqui na clínica atendendo pacientes. Só que eu precisava é, ter um maior vínculo e principalmente estar o mais próximo possível de todos os meus pacientes. Independente se eles estavam em acompanhamento, se eles vieram aqui uma vez só, falei, eu preciso entregar algo que seja inusitado para eles, né? Fala, pô, que legal isso. Aí eu conversei com a Larissa, falei, Larissa, talvez seja interessante agora a gente criar
textos, vídeos, para não só sobre dieta, mas algo que a gente leu em algum momento que foi interessante para nós. Fizemos várias listas de transmissão no WhatsApp e começamos a divulgar nas primeiras 2, 3 semanas, a gente começou a divulgar 2, 3 conteúdos na semana. Vamos lá, pessoal, tá uma fase bem complicada. Nessa fase, geralmente, a gente fica mais ansioso e tudo mais. Então, foi uma maneira que eu pensei de me aproximar mais, não só do paciente, que já fazia muito tempo, às vezes, que não vinha em consulta, mas principalmente daquele paciente que estava em acompanhamento. Falou, olha, cara, possivelmente era para você voltar, mas não vai ter como você voltar, mas eu tô aqui, tô junto, do seu lado. A gente vai ah, a gente vai passar por essa fase junto. Você não está sozinho, não. E se tiver alguma maneira de eu te ajudar, me manda aí que eu tô aqui para isso. Ser lembrado, né, Hugo? Ser lembrado, né? O Sim. cara que ficou em casa, achou que tirou férias durante 3 meses, tá no óleo agora, né? Sim. Você viu que perguntaram aí o que você acha da entrega de conteúdo para aproximar você dos pacientes, né? E também do atendimento online. Como que foi a questão, como que você enxerga? Primeiro, fala da questão de entregar conteúdo para aproximar o paciente e depois de como que você lidou aí com o atendimento online, o que você acha, se é bom, se é ruim. Cara, rede social é aquilo que a gente estava falando. A gente tem que ter muito cuidado do que a gente vai divulgar e como esse conhecimento vai ser interpretado e utilizado, né? Então, o profissional que ele vai divulgar algum conhecimento, ele tem que ter pensar muito nessa responsabilidade do que ele fala e como isso vai ser interpretado e principalmente utilizado. Mas eu acho que hoje em dia não tem como a gente fugir de redes sociais e principalmente divulgar conhecimento nas redes sociais é muito interessante porque a gente consegue muitas vezes não só motivar, mas auxiliar várias pessoas que às vezes não conseguiriam vir se consultar com um profissional por conta de algum fator que impossibilita ela. Então acho legal pra caramba divulgação de conteúdos que sejam relevantes para a maioria das pessoas em rede social. E aí a questão do atendimento nutricional online. Isso já é uma coisa que eu acho que poderia ter acontecido há muito tempo, porque cada vez mais a gente está vivendo nesse mundo digital. Então é algo que facilitaria para uma pessoa, às vezes, não vir de uma outra cidade para cá. Tem um pouco de diferença, sim, para o atendimento presencial. Não vou falar que não tem, porque tem. Mas eu acho que são peculiaridades que, com o tempo, a gente consegue ir se adaptando a essas diferenças. Como o que a gente tá tendo que fazer hoje, né? O dar um abraço, dar um aperto de mão, a avaliação física presencial. Então, a gente vai se adaptando. Por exemplo, os meus pacientes online, a maneira na qual, principalmente pensando em emagrecimento, que eu me adaptei para organizar isso, foi o que eu fazia antes. Olha, vamos tirar fotos, não precisa me enviar essas fotos, serão fotos que você vai ter. Vamos pegar uma roupa que esteja apertada, a gente vai colocar ela como parâmetro, circunferência do abdômen. Então, são peculiaridades que a gente vai se adaptar. E aí, cada pessoa vai entender se aquilo é legal ou não. Por exemplo, eu tenho paciente que no momento em que não dava para atender em consultório, ele falou, Hugo, eu não quero ir. Eu vou esperar você voltar a atender presencial e eu vou presencial porque eu prefiro. Como teve alguns pacientes que me falaram isso, mas que eu sabia que era necessária aquela conversa naquele momento, principalmente porque às vezes eu sigo o paciente na rede social ou já lembrava de tudo que toda a história que ele me trouxe na primeira consulta, que eu falei, cara, eu não vou te cobrar pelo atendimento, eu só quero que a gente converse e você veja como que é um atendimento online. E aí eu conversei, eu vi que a situação não estava tão boa, já estava indo para um lado que estava voltando aos velhos hábitos, e aí a gente foi organizando de uma maneira na qual a pessoa se sinta bem com aquilo. Então, possivelmente o Conselho de Nutrição, que liberou atendimento online por um momento, que a data é até 31 de agosto, se eu não me engano,
possivelmente ele vai considerar o atendimento, ou principalmente o acompanhamento online, que já era uma coisa que a gente, já era uma ferramenta que a gente tinha, ele vai considerar para manter isso de alguma forma. Isso é interessante estar falando, porque de alguma forma, né, pode ser que a pandemia tenha aberto algumas novas portas, né? Porque imagina você, pode ser não ser o atendimento, não ser o mesmo, né? Como você falou, tem as suas peculiaridades aí, é diferente, não tem o contato com o paciente. Mas muitas vezes eu acho que, principalmente para vocês que dão palestras, que dão cursos nível Brasil e que estão presentes na rede social, muitas vezes pode viabilizar o cara que está lá em Fortaleza se constar com o Hugo aqui em Ribeirão, entendeu? Muitas vezes vocês ganharam mercado, muitas vezes para quem tem exposição já ganhou um território que até então não era pensado, né? Uhum. Então tem um lado que pode ser positivo nisso, né? E para outros países que às vezes não tem a profissão nutricionista como é aqui no Brasil. Com certeza, com Né? certeza. Nesse período, eu atendi vários pacientes que moram em outros países que ou não tinham acesso ou que são brasileiros que estão vivendo em outros países e que tinham uma proximidade, já me seguia por algum motivo, ou tinha Abriu algum portas, né? parente. Ou tinha algum parente que já fazia ou fez acompanhamento comigo, que foi uma outra dúvida Tem uma que a Ju pergunta Finato aqui. colocou. Ah, Se o boca a boca ainda é a melhor maneira, a melhor estratégia de indicação. Eu acho que o boca a boca ele é uma ótima estratégia pensando em direcionar e principalmente uma maneira mais efetiva de realmente o paciente chegar até o profissional. Por exemplo, eu pergunto para o Carlinho, cara, eu estou procurando um treinador e o meu objetivo é esse. O Carlinhos fala, cara, já treinei com um treinador assim. Nossa, era muito legal porque ele fazia isso, fazia aquilo e tudo mais. Aí você fala, poxa, era isso que eu queria, é isso que eu estava procurando. Então, boca a boca faz a pessoa ser mais certeira na escolha dela. sim, sim. E eu acho que ter opinião de alguém que fala de você, né, é muito mais pesado do que você mesmo falar de você, né? Então, assim, Sim, porque muitas vezes você está se vendendo na rede social de alguma forma, entregando conteúdo, se mostrando, mas é você falando de você. Agora, quando eu falo, fulano, fala com o Hugo que o cara é foda, já é diferente, porque o cara fala, ninguém fica fazendo propaganda de graça dos outros, né? Então, assim, alguma coisa o Hugo fez para minha vida que fez diferença para eu estar falando. Isso é o peso do boca a boca, isso é minha opinião, né? Para mim não tem igual. Então, sim, assim, o boca a boca vai ser sempre para mim a melhor, porque tudo vai acabar no boca a boca, no final das contas. Você pode até trazer mais tráfego através do digital, você pode trazer muita coisa, mas os que vão ficar, fidelizar e falar de você, e o boca a boca, né? Lembrando sempre, né? Para conquistar um defensor não é fácil. O cara que fala para arrumar quem fala mal é 2 minutos. O cara fala para 50 mil pessoas. Para falar bem para um, dois é difícil. sim. Tem uma pergunta aqui interessante que ele está falando aqui, aproveitando, ele está dando opinião que a mídia pode cativar, mas não fidelizar. Opinião dele. Se possível, uma pergunta. Como você mensura expectativa versus percepção no resultado do paciente? A expectativa do paciente versus o resultado. Eu acho que é isso, né? A É, expectativa versus a percepção. olha, esse rapaz ele morou em Araraquara também. Hoje ele mora nos Estados Unidos, é meu amigo pessoal, Paulinho. E ele tem razão. A mídia ela pode muitas vezes cativar, mas não gerar fidelização, que é algo que a gente tá o tempo todo buscando, né? E aí principalmente porque tem essa questão da expectativa e da realidade. Esse profissional se mostra super legal e tudo mais, aí eu chego lá para me consultar, um cara super grosso, super sério, de poucas palavras, não entregou aquilo que eu estava buscando e tudo mais.
Então, uma maneira de mensurar essa expectativa, percepção do que às vezes eu me mostro como profissional e se realmente é isso que o paciente vai entende como resultado ou tem como se é realmente aquilo que ele foi buscar, eu me senti extremamente confortável em perguntar para o paciente o tempo todo. Cara, é isso mesmo que você veio buscar aqui? Olha, é essa dieta mesmo? Você acha que é isso aí? Eu sanei todas as suas dúvidas. Você tem mais alguma dúvida? Pode ficar à vontade. Se você amanhã ficar com uma dúvida, me manda uma mensagem. Porque o que mais é importante para mim não é simplesmente você sair daqui e pronto, acabou. É o tempo todo você tá sendo as estratégias que a gente montou tá sendo confortável e principalmente você tá confiante no que a gente está propondo para você. Se você não tiver confiante, eu não te entreguei o que eu estava querendo, que é o quê? Um conhecimento aplicável e que principalmente daqui um mês, 2 meses, 3 meses, anos, você tenha mudado o que a gente identificou como necessidade. Que aí vai de encontro a outra pergunta que a Ju Pinato colocou aqui também, na expectativa para o retorno dos atendimentos, porque todo mundo engordou muito na quarentena. Teve pacientes que engordaram bastante, mas, cara, eu fiquei extremamente feliz porque tiveram muitos pacientes que emagreceram ou que conseguiram manter várias estratégias que a gente conversou, de selecionar melhor o alimento que vai comer, a quantidade, de organizar, de se reorganizar, de se flexibilizar. Puta, eu não estou mais treinando de manhã, agora eu estou com um horário mais livre à noite. Eu fiz esse ajuste assim, assim, assim. Eu acho que essa informação que você vai ter como profissional desse pessoal vai servir muito para você escalar os seus pacientes agora. Saber quem está num nível acima de envolvimento com o seu trabalho e quem ainda não chegou lá, que é o cara que já dispersou, então, quem vai precisar de mais atenção agora e quem é mais manutenção já, que você já conseguiu superar essa barreira do cara se perder por qualquer coisa. Isso vai ser bem legal, essa reflexão. E é algo que hoje em dia eu tô tentando ficar bem atento para principalmente ver tempos de retorno aqui no consultório. Então, antes eu estipulava o tempo de acordo com a minha avaliação. Falava, ó, você está tudo bem, você veio aqui com bom conhecimento, sua rotina é boa, a gente precisa de tempo para que essas coisas aconteçam. Então, pode voltar daqui 5 semanas, daqui 6 semanas. Hoje, eu pergunto primeiro para o paciente, olha, mediante a isso que a gente conversou, as estratégias que a gente juntos definimos, qual é o tempo que você se sente confortável em voltar no consultório? Aí, hoje em dia, o paciente fala, não, cara, acho que eu queria voltar com uma frequência maior, a cada 2, 3 semanas. Ou o paciente fala, 3 semanas é pouco, não estou vendo tanto resultado, às vezes eu não fico tão motivado assim, eu preciso de um tempo maior. Se eu tiver alguma dúvida, eu te mando um e-mail. Falo, beleza, eu estou aqui para a gente conseguir organizar. E sempre eu fico o tempo todo falando para os pacientes, cara, que não existe uma única estratégia ou não existe um único caminho. Que se aquelas estratégias ou aquele caminho não deu certo, que a gente vai precisar sentar de novo, conversar e bolar novas Alinhar. estratégias. Que no consultório do nutricionista isso acontece muito. Eu ganhei uma dieta, fui no nutricionista top, ele me deu uma dieta. Se eu não conseguir fazer, eu sou um fracassado. Então a culpa é minha. Aí eu nem volto no nutricionista para falar, cara, não deu certo. Por causa disso, 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 eu não consegui fazer. Então não é vergonha nenhuma a gente não conseguir fazer, né? Se a gente pediu ajuda para um profissional, é porque a gente não Já sabe. não vinha E tá conseguindo beleza. fazer, E tá porque você já não beleza, é fazia. para isso. É igual a gente tá lá na primeira série, não saber ler nem escrever. E aí eu não falar para a professora que eu tô com dificuldade. Pô, você veio aqui para isso. Então a gente precisa o tempo todo analisar o que deu certo, o que não deu e como que a gente vai fazer o negócio dar certo, né? Sim. Que é o que eu falo para João, todos os meus pacientes. Se não der certo, volta para a gente entender. eu quero abrir essas perguntas que estão aqui no privado nosso aqui, porque nós temos 5 minutos, voou a live, cara. Vamos ver o que tem pra gente aqui, pra gente ir direcionando aqui. É...
muitas vezes existem alguns transtornos envolvidos. Se você indica algum tratamento multidisciplinar, vou falar outra e você vai guardando aí, a gente tenta fazer um fechamento. Nutricionista tem que ser meio psicólogo às vezes, e eu já pergunto se vocês trabalham às vezes com esse profissional junto, né? E como você avalia se você conseguiu fidelizar o seu paciente? Assim, acho que é meio que uma avaliação sua, né? Para a gente tentar fazer esse fechamento, falta 3 minutos para falar, porque eu não posso discutir, hein? Cara, eu acho que assim, o trabalho em equipe multidisciplinar ele é essencial, fundamental e indispensável. Hoje eu trabalho muito com psicólogos, com vários psicólogos, aí eu entendo mais ou menos o perfil de cada paciente para direcionar para o profissional que eu acho que ele vai mais se identificar. Então isso é fundamental, principalmente no processo de mudança de hábitos. O nutricionista, às vezes, ele parece ser um psicólogo porque ele tem que entender a fundo a rotina da pessoa e, às vezes, é um sentimento que ela desconta na comida, uma coisa que não está legal. Então, o nutricionista, às vezes, ele tem essa possibilidade de dar um conforto, falar, calma, cara, tamo junto, isso está acontecendo por causa disso, 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 vamos por aqui. Mas, obviamente, pensando em sentimentos, é psicólogo que vai vir junto. O trabalho em equipe multidisciplinar de nutricionista profissional de educação física é fundamental também, na minha opinião. Isso não tem como ficar fora do quesito saúde, né? Pensando em saúde, uma pessoa tem que se alimentar de forma adequada, escolher melhor o que ela come e principalmente fazer atividade física. E isso não tem só a ver com estética, isso tem a ver com saúde. Então é fundamental que esses profissionais o tempo todo estejam falando a mesma língua e trabalhando em junto. E aí toda a equipe multidisciplinar, né? Médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, aí a gente pode ganhar o mundo. Pensando como que eu vejo se eu fidelizei ou não o meu paciente, acho que é ele ele retornar às consultas ou cada semana, por exemplo, após uma semana que o paciente veio aqui, eu mando uma mensagem, minha secretária, ela já, para cada paciente, ela manda uma mensagem, oi, tudo bem? Como que foi a primeira semana? Essa primeira semana, às vezes, ela não é tão fácil, tão simples como a gente imagina. Se você está com alguma dúvida, retorna. E se esse paciente está com dúvida e retorna, às vezes, ou eu ligo, ou eu mando mensagem, ou eu mando um e-mail para ele, o que a gente pode melhorar. Né? Porque o trabalho do profissional é isso, é estar o tempo todo se adequando para quem está precisando da ajuda dele. Show. Para encerrar, eu acho que um bom indicador para você, fechando o que a gente falou, acho que para qualquer profissional, um indicador de que você conseguiu também fidelizar é você receber um paciente no seu consultório dizendo que veio indicado por esse outro que você fidelizou, porque esse, se tá te indicando, você fidelizou esse cara. Então, talvez é um indicador também. Então, assim, cara, temos um minuto para derrubar aqui a gente. De boa. Toda palestra que eu vou falar, eu acho que o profissional de saúde ele tem que fazer diferença na vida das pessoas. Né? Esse é um papel fundamental nosso. Promover saúde. É isso que a gente faz. Show. Eu quero agradecer demais aí a participação sua. Vamos marcar outras aí mais para frente. Foi bem legal o bate-papo. Vamos mais, eu vou colocar depois aqui, eu vou abrir aqui, para o pessoal que quiser fazer as doações para o Lar Otoniel. Depois eu vou deixar no Stories os dados da instituição, que foi a live que a gente fez em prol do Lar Otoniel de Camargo, né? E agradecer mais uma vez, um abração enorme para você aí, show de bola, voou, né? Passou rapidão. Voou, cara. E vamos marcar outras, né? E quando você estiver para cá, para Araraquara, vamos combinar de... Vamos tomar um café junto aí. É o café. Muito obrigado pelo convite. Se tiver frio, a gente põe um conhaque no café e tá tudo certo. Ou um vinho, né? Vamos pensar no resveratrol. É isso cara, aí. valeu demais, muito obrigado mesmo.
E até a Obrigado a próxima. você. Fico à disposição. Lembrando que todas as nossas lives para a galera ficam disponíveis no canal do YouTube da Bodymetrics, ficam disponíveis no IGTV e viram podcasts também que ficam no nosso blog para quem depois quiser escutar a live em um outro formato aí, dirigindo. Então, já deixo aí a dica para a galera. Parabéns